onde tem modelos muito mais brilhantes, né? Que é o sonho, o que gostaria de almejar. A gente tem os pais atrás da criança. Aqui a gente tem um modelo, né? Um modelo representativo do que essa criança, como essa criança se visualiza. Eu vejo as pessoas de fora, né? Falando sobre essa criança que ganhou as mídias. É uma criança que quer ser um adulto, né? Ela está no papel do adulto, sendo criança. E a consciência dela para aquilo que ela almeja, ou que alguém por trás, né, tá dizendo a ela que é assim que ela tem que agir para conseguir dar uma estrutura diferente e ter tudo o que ela deseja na vida, ele já está no processo completamente desarmônico, né? Que é prejudicial para ela. E aí a gente vê, por exemplo, essa criança entrando no processo de que ela foi exposta, né, sendo expostas à grande rede de comunicação, e quando ela é exposta a essa grande rede, ela passa a ser colocada num jogo onde vem a questão da dúvida, a questão do julgamento, né? A questão de que ela fala coisas que não são adequadas para dentro de um processo ético da vida, porque ela não tem noção do que ela está falando, ela não tem. Então, ela expande aquilo vem, mas ela não tem nem noção da gravidade, muitas vezes, do que ela está colocando ali em pauta, né? A gente vai chamar do cancelamento, né? De ser cancelada ainda numa idade que ela não está amadurecida para receber esse tipo de cancelamento. Ela pode entrar no processo de agressão, que é o que a gente tem percebido, na tentativa de vencer um jogo de adultos que está jogando com ela. Então, qual é minha visão nesse sentido, né? É que a gente possa olhar com o coração para o processo em que está colocado essa personagem, né? Precisa olhar com o coração, porque é uma criança que, como eu falei a vocês, ela vem de um ambiente, de um microambiente onde ela não tem possibilidades, ela não tem como ter visões de crescimento e possibilidades, e é jogada num ambiente onde existe as mil possibilidades, né? Todas as possibilidades. Mas a gente está lidando com uma criança que ainda não tem a formação suficiente para enfrentar isso como se fosse um adulto, né? Então, é só uma análise sistêmica, e aí quando a gente faz uma análise sistêmica, num processo assim de visualizar aquilo de forma mais ampla, a gente precisa visualizar no sentido de que quem é o personagem, quem é a pessoa, os impactos do que ela fala ressoam muito mais alto do que quem de fato é essa pessoa, né? O que ela traz por trás dela. Então, essas camadas, né, das cebolas que estão por trás dela, a gente não quer ver, a gente quer ver o que a gente está vendo e o que ela está dizendo, né? E o que ela está dizendo, de alguma forma, agride pessoas, agride instituições, agride visões de vida, de mundo, porque ela não tem capacidade de raciocinar o quanto deveria, porque ela não tem pelo sentido da faixa etária dela mesmo. É muito doloroso esse papel de sair de um espaço que é o seu espaço de referência de vida e de referente à idade que você tem que viver para ser um mini adulto, né? Então, é muito doloroso, porque aqui tem muitas dores. E se nesse momento ainda não tem, porque é imperceptível para essa criança, isso vai acontecer mais à frente, né? E não vai ser fácil quando ela, vamos dizer, entender todo esse processo.
isso é uma análise sistêmica, né? Um tema de alguma forma polêmico, que eu quis trazer mais para a gente poder abrir a mente para não só olhar as narrativas, né? Aquilo que é dito mesmo, até pela criança, o que é dito, mas que a gente possa abrir mais essa caixa e aí ver quem é, onde é o espaço que ela habita, de onde vem a história dela, quem está por trás dela. E aí a gente tem um processo que é, como eu digo, no campo sistêmico a gente já encontra o primeiro desordem, que é a ordem que não está correta de quem é a liderança nesse espaço, né? Da criança ultrapassar um ponto que é o ponto onde os pais estão à frente do filho. Enquanto isso existir, é possível que o caminho desse personagem, né, não seja pode ser de glórias temporárias, mas não de firmamento, de sementes que glorifiquem. E aí eu não vou entrar em narrativas de campos de qual área essa criança está pertencente, mas apenas para que a gente possa ver de forma sistêmica como é que funciona um pouco uma visão sistêmica de um campo, e isso é energia, né? A gente está falando um campo vibracional, porque aqui tem um campo vibracional. A gente tem a energia da criança, tem a energia dos pais, tem a energia do mentor, que está toda em desarmonia dentro desse processo, né? E aí aquilo que a gente possa emanar, né, para essa criança, para esse personagem em si, vibrações de luz, né, como a gente diz de luz, mas vibrações boas para que uma hora esse caminho ele não seja um caminho tortuoso, mas um caminho reto, singelo, e que leve a ele a esse grande sonho, né, que ele se vê diante, sendo um grande orador, e ele pode ser o grande orador, mas ele só precisa fazer entrar em harmonia com alguns campos que a gente visualiza claramente que estão desarmônicos. Então é isso. Eu pretendo trazer para vocês alguns estudos assim nesse sentido da gente junto analisar alguns contextos para que a gente possa ir abrindo as nossas mentes. Gratidão. Espero que vocês tenham gostado desse experimento aqui comigo.